E aí, hoje é dia de rock, bebê. E aí a gente não pode não falar no rock no dia 13/7, né? Então vamos falar de rock, mas eu vou contar uma história que não tem nada a ver com rock, mas vou aproveitar a história de hoje. Segura aí. Bom, pessoal, no dia 13 de julho muitas coisas aconteceram, não só para ser o dia do rock. Foi o primeiro show do Black Sabbath, o Eric Clapton lançou a Shot Sheriff, Born to Be Wild com o Steppenwolf, enfim, uma série de coisas aconteceram nessa data. Mas a história que eu vou contar para vocês não é sobre a data, é sobre um termo que nós utilizamos aqui no Brasil chamado do tempo do Ariri Pistola. Você sabe o que significa esse termo, de onde é que veio Ariri Pistola? Por que esse termo do tempo do Ariri Pistola? Sabe essa? Eu vou contar essa do Ariri Pistola para vocês porque é uma história legal, certo? O nome do cara, na verdade, não se chamava Ari, era Horácio Carneiro Fialho Filho. Ele era de uma cidade chamada Luzilândia, no Piauí. Ele nasceu no ano de 1869 e em 1884 ele resolveu ir embora do Brasil, pegou um navio e foi viajar pelo mundo lá. Foi parar no Japão. Em 1886 ele chegou no Japão, em Okinawa, e aí se estabeleceu por lá. Ficou lá um tempo, ficou lá 5 anos, inclusive se casou em Okinawa com uma princesa, que seria uma princesa, digamos assim, para a época, certo? E ela acabou morrendo, faleceu, tá? E aí ele voltou pro Brasil. E voltou com uns pensamentos muito malucos, olha só. E aí, como eu estava falando para vocês, ele voltou do Japão com uma ideia na cabeça de que ele queria ser presidente do Brasil. Olha aí, até os cachorros enlouqueceram quando souberam disso, né? E aí, na verdade, ele não foi presidente do Brasil coisa nenhuma e tudo mais. E isso foi perto do final do ano. E aí, na virada de ano, olha só esse detalhe. Ele gostava muito de pólvora, de revólver. E isso aqui no Brasil ainda estava muito distante. Pistola, arma de fogo, né? Mas no Japão a pólvora já era uma coisa mais evoluída. E olha só o que aconteceu. Bom, aí a parada é a seguinte, gente. A esposa dele havia falecido no Japão. Ele, obviamente, que chegou aqui e viu que aquela coisa de tentar fazer do Brasil alguma coisa parecida com o Japão era uma loucura. E ele saiu gritando, dizendo que ele ia fazer harakiri. Eu vou fazer harakiri, eu vou fazer harakiri, eu vou fazer harakiri. Mas no Brasil as pessoas não sabiam, obviamente, o que era harakiri. Gente, a gente está falando de uma coisa que aconteceu em 1886, por aí. Não, 86 ele chegou em Okinawa. 5 anos depois, 1890 e alguma coisa, gente. Não era nem 1900 ainda. Então as pessoas não sabiam o que era harakiri. Para quem não sabe, harakiri é um suicídio, é uma forma de suicídio japonesa, dos samurais, honrada, enfim, tem uma série de coisas. O fato é que ele saiu por aí pela cidade gritando que ele ia fazer harakiri, harakiri. As pessoas não sabiam o que era. Na virada de ano, na meia-noite, o que ele fez? Ele pegou a pistola dele, ó, pum, deu um tiro na cabeça, com uma pistola. Porque naquela época não era revólver, era arma de fogo, então ele deu um tiro com a pistola. As pessoas que acharam ele morto, obviamente, com a pistola ao lado. E como ele saía gritando harakiri e as pessoas não entendiam, virou Ariri. E é por isso que é Ariri Pistola, do tempo do Ariri Pistola, porque é uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás, lá da época de 1900, antes até, na verdade, e por isso que ficou Ariri Pistola. Porque a esposa havia morrido, ele tinha vindo do Japão, e aí era isso, a história ficou assim, ficou Ariri Pistola, tá certo? Então, mais uma vez, um feliz dia do rock pra vocês, e era isso. Tchau!